gente, tudo bem? Bênçãos para você nesta nova semana que inicia, que muitas misericórdias sejam derramadas sobre sua vida e você tenha percepção de cada uma delas. Nossa meditação foi escrita pela Kimasha Williams, que escreve lá da Inglaterra. Ela estava, gente, e aqui esse episódio todo acontece quando ela estava vivendo num novo país. E depois de apenas 2 semanas nesse novo lugar, ela decidiu participar de um culto de oração numa quarta-feira à noite. Saiu de casa, percebeu que o ônibus já tinha passado, no ponto mais próximo da casa dela, então ela correu para outro ponto. E embora ela quase tenha chegado a tempo de pegar o ônibus, eles ainda saiu sem ela, poder entrar. Agora ela teria que esperar mais 20 minutos por outro ônibus. Era quase 7 da noite e poucos minutos antes do início do culto da oração. Ela calculou que chegaria apenas alguns minutos atrasada se pudesse pegar um outro ônibus imediatamente. Aí, seguindo as instruções do GPS no telefone, ela correu até chegar a uma estrada movimentada. Estava a poucos metros do ponto do ônibus, mas também não conseguia descobrir como atravessar a rodovia até aquele ponto. Aí ela notou que havia um viaduto. Tomou o caminho para esse viaduto, chegou a um ponto de ônibus, mas não era o ponto correto, gente. Aí ela foi a outro ponto de ônibus também, mas aquele também não era o correto. E depois de olhar bem, ela percebeu que tinha um outro ponto de ônibus em frente a uma rotatória. No entanto, não havia nenhuma passagem de pedestres naquela rodovia movimentada para aquele ponto lá. Enquanto ela estava pensando se deveria se aventurar ou não, apareceu um ônibus, mas continuou de novo sem a presença dela. Ela desistiu. A caminho de casa, ela se arriscou a embarcar em outro ônibus enquanto ela estava pensando, olha, se o culto de hoje à noite for como no Caribe, começará atrasado, então eu não chegarei tarde demais. Acabou perdendo a sua parada e ela teve que caminhar uma distância maior ainda até chegar à igreja. Finalmente chegou lá, gente, era 7:50. Eles já estavam quase terminando o culto e alguém lá do lado de fora, a cumprimentou, tudo mais, mas enfim, imediatamente ela foi para casa, mas como o telefone tinha apenas 5% de bateria, a passagem virtual não carregava. Aí ela teve que pagar a tarifa de mais de R$18. Finalmente a passagem carregou. Mostrou para o motorista e perguntou se poderia ser reembolsada. Aí ele falou, não tem como eu reembolsar você. No entanto, quando ela estava saindo do ônibus, o motorista mudou de ideia e disse assim, olha, eu vou reembolsar você desta vez. Aí ela sorriu pensando assim, olha, eu não consegui um culto de oração, mas eu consegui graça. Consegui graça por meio dessa pessoa. Uma senhora que havia tomado o ônibus errado também pediu alguma informação e ela, mesmo sendo aí uma estrangeira de pouco tempo naquele lugar, pôde ajudar. Naquela noite, ela aprendeu que ela não é a única a enfrentar a luta e o desafio de viver num país novo, mas assim mesmo ela pode ser bênção para outras pessoas. Ela aprendeu também que Deus está conosco onde quer que a gente esteja e aonde quer que a gente vá. Então não desista, Esse texto de Gênesis 28, verso 15 é especial. Diz assim, estou com você, cuidarei de você onde quer que você for. Eu trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus tem planos para a sua vida, não desista, siga em frente e para todas as situações, saiba que há sempre uma solução. Deus está com você. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!